É sabido que um pequeno hábito diário pode, imperceptivelmente, neutralizar a ameaça de 90% das doenças mais sérias e temidas. Tal afirmação soa realmente surpreendente, não é? No entanto, cada vez mais pesquisas científicas confirmam o que, por muitos anos, tanto antigos sábios quanto pesquisadores modernos já apontavam. A saúde humana é significativamente determinada por seus hábitos diários, e não exclusivamente pela predisposição genética ou tratamento medicamentoso. Se uma pessoa passou dos 60 anos, provavelmente já ouviu frequentemente conselhos sobre o que evitar. Não se mova assim. Não se esqueça de tomar seus remédios. Mas e se, em vez de tais proibições, lhe fosse oferecido algo que ela pode fazer ativamente, e que é capaz de restaurar sua memória, reduzir substancialmente o risco de doenças oncológicas, limpar os vasos sanguíneos e até melhorar notavelmente o humor? Não se trata de elixires milagrosos ou inovações tecnológicas caras. São apenas 6 hábitos elementares, tão comuns que a maioria das pessoas tende a ignorá-los. No entanto, se praticados diariamente, esses hábitos podem desencadear alguns dos mais poderosos processos de recuperação no corpo humano. Independentemente de a pessoa estar lutando contra a pressão arterial elevada, sofrendo do chamado nevoeiro mental ou simplesmente buscando sentir-se cheia de energia novamente, esses 6 hábitos podem mudar radicalmente sua vida. Se alguém está cansado de ver sua energia diminuir ano após ano, se pergunta se isso não é apenas uma parte inevitável do envelhecimento, é convidado a continuar lendo. Vamos começar. Hábito número 1. Hidratação matinal. O primeiro desses hábitos é tão simples, mas tão frequentemente negligenciado: beber um copo cheio de água imediatamente após acordar. Muitos ficariam surpresos com como algo tão comum pode trazer benefícios tão extraordinários, especialmente após os 60 anos de idade. Durante o sono, o corpo humano fica sem água por 6 a 8 horas. Este é um período bastante prolongado sem hidratação, o que é especialmente crítico para o cérebro, articulações, bem como para o coração e os vasos sanguíneos. A maioria das pessoas acorda em estado de leve desidratação. Um início de dia seco desencadeia uma cascata de problemas. A digestão desacelera, o sangue fica mais espesso, a vigilância diminui e os processos inflamatórios se intensificam por todo o corpo. Por que isso é tão importante para a memória, prevenção do câncer e circulação normal? Porque a desidratação age de forma traiçoeira. Ela torna o sangue lento, forçando o coração a trabalhar com sobrecarga. Limita o fluxo de oxigênio para o cérebro, causando a sensação de nevoeiro e esquecimento. Pior ainda, enfraquece os sistemas naturais de desintoxicação do corpo, fígado e rins, que servem como primeira linha de defesa contra toxinas e crescimento celular anormal. Estudos demonstram convincentemente que a desidratação crônica está ligada a um risco aumentado de formação de cálculos renais, desenvolvimento de infecções do trato urinário e até mesmo alguns tipos de câncer, como câncer de bexiga e coloretal. Mas aqui está o notável. Começar o dia com 1 ou 2 copos de água pura é capaz de mudar instantaneamente o funcionamento de todo o sistema do corpo. Essa ação ativa o metabolismo, ajuda a eliminar os resíduos acumulados durante a noite e aumenta a fluidez do sangue, aliviando assim a carga sobre o coração. Para idosos que sofrem de rigidez nas articulações ou dores matinais, apenas este hábito pode tornar o levantar da cama significativamente menos penoso. Deve-se encarar isso como um botão de reinício. Antes de tomar tomar o café da manhã ou até mesmo verificar o telefone, basta beber água. Algumas pessoas adicionam limão ou uma pitada de sal marinho para equilibrar os eletrólitos e estimular suavemente a digestão. São ótimos complementos, mas a água comum também funciona eficazmente. A consistência é fundamental. Não é uma solução única para a semana. O corpo precisa deste presente todas as manhãs. Com o tempo, este hábito contribui para um pensamento mais claro, melhor digestão, aumento dos níveis de energia e fortalecimento da resposta imunológica. Afinal, um corpo bem hidratado é um corpo resiliente. Conhecemos o caso de Harold, um homem de 82 anos que adotou este hábito após seu médico informá-lo sobre hipertensão limítrofe. Ele mudou pouco em seu estilo de vida, mas todas as manhãs enchia um copo alto de água filtrada, bebia lentamente e esperava 10 minutos antes de tomar café. Após 3 meses, sua pressão arterial diminuiu. Sua energia retornou, e o esquecimento tornou-se muito menos frequente. Ele riu e disse: "Acontece que eu não estava envelhecendo. Eu estava apenas desidratado." Às vezes, a solução é simples. Ela é apenas ignorada. Portanto, antes de pegar um comprimido ou marcar outra consulta, a pessoa deve se perguntar: eu dei ao meu corpo o que ele precisava esta manhã?
Um copo de água pode não parecer um remédio poderoso, mas com o uso diário, ele absolutamente é. Vamos continuar. O próximo hábito pode surpreender ainda mais. Hábito número 2. Caminhada rápida diária. O segundo hábito, capaz de ajudar a eliminar 90% das doenças, é uma simples caminhada rápida todos os dias. Sim, exatamente caminhada, não corrida, não sprint, não subir escadas como um agente especial. Apenas uma caminhada com propósito. E, no entanto, esta é uma das ações mais poderosas que uma pessoa pode empreender para todo o seu corpo, especialmente após os 60 anos. Caminhar não é apenas movimento. É circulação. É a ativação de ritmos naturais que mantêm o fluxo sanguíneo, lubrificam as articulações e mantêm a mente afiada. Quando uma pessoa caminha rapidamente, mesmo por 15-30 minutos, ela ativa quase todos os sistemas do seu corpo. A frequência cardíaca aumenta, a entrega de oxigênio melhora, e os músculos removem o açúcar da corrente sanguínea, o que é excelente para controlar os níveis de açúcar no sangue e reduzir o risco de diabetes tipo 2. Mas os benefícios se estendem muito mais profundamente. Um dos impactos mais subestimados da caminhada diária é seu papel na melhoria da memória e da clareza mental. Estudos mostram que idosos que praticam caminhada rápida regularmente apresentam um aumento no volume do hipocampo. Esta é a parte do cérebro associada à memória. E não apenas qualquer memória, mas aquela que ajuda a lembrar nomes, compromissos ou onde as chaves foram colocadas. Quando o sangue flui livremente para o cérebro, os neuroníons são bem nutridos, oxigenados e tornam-se muito mais ativos. E quanto ao câncer? Embora a caminhada não cure o câncer, a atividade física constante comprovadamente reduz o risco de vários tipos, incluindo câncer de cólon, mama e endométrio. Ela ajuda a regular os hormônios, melhora a vigilância imunológica, o que significa que o corpo tem maior probabilidade de detectar e destruir células rebeldes em um estágio inicial, e também reduz a inflamação, que frequentemente é um ambiente propício para o desenvolvimento do câncer. O segredo é este: a caminhada deve ser com propósito. Um passeio casual no supermercado não é exatamente o mesmo. É preciso balançar um pouco os braços, aumentar o ritmo suficiente para ficar levemente ofegante, mas ainda conseguir manter uma conversa. Faça isso ao ar livre, se possível. A luz solar e o ar fresco trazem ainda mais benefícios. Mas dentro de casa também é bom. O hábito é mais importante que o ambiente. Podemos falar sobre uma mulher chamada Carol. Ela tinha 76 anos quando começou a caminhar diariamente. Depois que o médico a recomendou para reduzir o colesterol alto, ela inicialmente caminhava apenas 5 minutos ao redor do quarteirão. Em poucos meses, não só seus indicadores melhoraram, mas ela passou a dormir melhor, sorrir mais e até voltou a fazer palavras cruzadas, algo que havia abandonado devido ao nevoeiro mental. A caminhada clareou sua mente de muitas maneiras. Há também um aspecto psicológico nisso. A caminhada diária dá à pessoa uma sensação de controle. É algo que ela escolhe. Em um mundo que muitas vezes parece tirar algo das pessoas, com a idade, isso é mobilidade, energia, independência, a caminhada devolve algo. Uma força silenciosa. Então, se alguém ainda não fez, deve fazer da caminhada parte de seu ritmo diário. Não precisa de academia. Não precisa de roupas da moda. Apenas 2 pernas e um pouco de determinação. Hábito número 3. Respiração profunda e calma consciente. Entre todos os hábitos que as pessoas negligenciam, este pode surpreender mais, mas também é um dos mais poderosos, a respiração profunda diária com calma consciente. Exatamente. Apenas sentar-se em silêncio, respirar profundamente e permitir que sua mente se acalme por alguns minutos todos os dias pode ter um impacto enorme no corpo, desde a redução da pressão arterial e inflamação até o fortalecimento do sistema imunológico e até a proteção da memória. Comecemos pelo que acontece quando se faz respirações lentas e controladas, profundamente no diafragma, e não apenas no peito. Ao respirar dessa forma, o sistema nervoso parasimpático é ativado, frequentemente chamado de sistema de descanso e recuperação. Isso reduz os níveis de cortisol, diminui a frequência cardíaca e acalma a inflamação, a causa raiz de quase todas as doenças crônicas, incluindo câncer, artrite e demência. Muitas pessoas com mais de 60 anos estão constantemente em um estado de estresse de baixo nível. Mesmo que a vida pareça calma por fora, o corpo pode estar em estado de alerta, preocupado com finanças, saúde, filhos ou solidão. Esse estresse silencioso se acumula. E onde ele se manifesta? Nos vasos sanguíneos, no sistema imunológico, no centro de memória do cérebro. Mas aqui está a beleza da respiração profunda.
ela interrompe esse ciclo de estresse. Apenas 5 a 10 minutos por dia, passados em um lugar tranquilo, inspirando lentamente por 4 tempos, segurando por 4 e expirando por 4, podem literalmente reiniciar a resposta do corpo ao estresse. Somente este hábito é capaz de reduzir o risco de doenças cardíacas, diminuir a inflamação e promover um pensamento mais claro. Agora, adicionemos a consciência plena, mas não uma meditação complexa. Apenas o ato de observar seus pensamentos sem julgamento. Combinado com a respiração profunda, isso proporciona ao cérebro um banho mental, limpando a desordem que se acumula ao longo do dia. Para idosos, especialmente aqueles que vivem sozinhos, este hábito pode ser crucial. Ele melhora o humor, o sono e até aumenta a função imunológica ao reduzir os hormônios do estresse crônico. Tomemos, por exemplo, Frank. Ele tem 82 anos e sofria de pressão alta há mais de uma década. Os medicamentos ajudavam um pouco, mas os efeitos colaterais o exauriam. Sua neta o apresentou à respiração profunda e à calma consciente. A princípio, ele não acreditou, mas tentou. 10 minutos todas as manhãs, logo antes do café da manhã. Após 2 meses, não só sua pressão arterial melhorou, mas ele também relatou estar menos irritadiço e mais focado. Ele até voltou a ler, algo que não fazia há anos. O que acontece aqui não é mágica. É biologia. A respiração afeta diretamente o nervo vago, que conecta o cérebro aos principais órgãos. Quando estimulado pela respiração profunda, ele melhora a digestão, regula a frequência cardíaca e reduz a inflamação sistêmica. É uma pequena ação, mas pode ser sentida como o retorno do controle sobre um corpo que às vezes parece imprevisível. A respiração profunda e o sentar-se quieto não são inação. É uma das ações mais poderosas que uma pessoa pode empreender. Ela envia uma mensagem a cada célula do corpo: você está seguro. Você está bem. Você pode se curar. Se alguém nunca tentou, não se preocupe com a perfeição. Apenas sente-se, respire lentamente e seja gentil consigo mesmo. Permita que sua mente divague. Permita que seu corpo se acalme. E observe como, dia após dia, a clareza se aguça, a tensão diminui e a energia retorna. Este único hábito, praticado consistentemente, pode ser a base que permitirá que todos os outros hábitos funcionem melhor. Ele acalma o caos interno para que o corpo possa se concentrar no que foi criado para fazer: se recuperar, renovar e prosperar. Hábito número 4. Exposição à água fria. Pode parecer um pouco extremo, mas o próximo hábito está silenciosamente causando furor no mundo da longevidade e da cura, e é surpreendentemente simples: a exposição à água fria. Não se trata de imersões em gelo ou nadar em buracos no gelo, mas sim de um enxague diário com água fria. Seja um banho revigorante ou lavar o rosto e as mãos com água fria da torneira, isso pode desencadear uma poderosa resposta curativa em todo o corpo. Vamos analisar isso. Quando o corpo entra em contato com a água fria, mesmo que por um breve período, ele entra no que é chamado de resposta controlada ao estresse. Os vasos sanguíneos se contraem e depois se dilatam, melhorando a circulação. A frequência cardíaca diminui, e o corpo libera um pico de noradrenalina, uma substância química natural que reduz a inflamação e melhora o humor e a clareza mental. Em suma, a exposição ao frio desperta o corpo e o faz trabalhar de forma mais eficiente. Veja bem, nossos ancestrais estavam constantemente expostos a temperaturas variáveis. Seus corpos estavam acostumados a se adaptar, mas a vida moderna, com controle de temperatura, cobertores quentes e longos banhos quentes, nos deixou excessivamente confortáveis, e esse conforto, com o tempo, pode reduzir a resiliência do corpo. A água fria reinicia isso. Ela fortalece o sistema vascular, treina o corpo para reagir de forma mais flexível ao estresse e até ajuda a eliminar toxinas, estimulando o sistema linfático. E aqui está o mais interessante. Numerosos estudos mostram que pessoas que se expõem regularmente a breves períodos de frio têm marcadores de inflamação mais baixos, melhor função imunológica e até menos sintomas de depressão. Agora, provavelmente, alguns estão pensando: tenho mais de 70 anos. Não vou pular em um chuveiro frio. E você não precisa. Pode-se começar pequeno. Tente terminar um banho quente com apenas 15 segundos de água fria. Ou tente, pela manhã, mergulhar as mãos e o rosto em uma tigela de água fria. O importante não é a intensidade, mas a consistência. Tomemos Glória, de 76 anos, que sofria de dores articulares constantes e nevoeiro mental. Seu neto lhe falou sobre os enxagues com água fria. A princípio, ela riu: isso é para jovens, disse ela. Mas, eventualmente,
Ela tentou terminar seu banho com 30 segundos de água fria. No início, era desconfortável, mas depois de 2 semanas, ela começou a se sentir mais revigorada pela manhã. Seus joelhos ficaram menos rígidos, e estranhamente, seu humor melhorou. Ela disse que era como se ela tivesse chocado a si mesma para acordar, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. É isso que o frio faz. Ele nos tira da estagnação. Ele reinicia sistemas que se tornaram lentos com a idade. E para os idosos, essa estimulação é ouro. O corpo não precisa de punição. Ele precisa de um empurrão. E a água fria é um dos empurrões mais suaves e eficazes que temos. Há também evidências de que a exposição regular ao frio aumenta a quantidade do chamado tecido adiposo marrom, um tipo saudável de gordura que realmente queima energia e ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e a temperatura corporal. Para idosos preocupados com diabetes ou ganho de peso, isso pode ser um verdadeiro bônus. A chave aqui não é a perfeição ou a resistência. É a curiosidade. Tente por 1 semana. Um rápido enxague frio, umas borrifadas de água fria no rosto antes do café da manhã. Veja como sua energia muda. A circulação melhora. O sistema imunológico se fortalece. Às vezes, o caminho para a cura não é mais remédios ou mais esforço. É o retorno do corpo aos seus ritmos naturais. A água fria nos conecta a esses ritmos. Não se trata de desconforto. Trata-se de vitalidade. Hábito número 5. Rituais de respiração profunda. A maioria das pessoas pensa na respiração como algo automático. Inspira, expira, repete. Mas e se dissermos que a forma como uma pessoa respira, especialmente após os 60 anos, pode tanto alimentar a doença quanto combatê-la? Este próximo hábito é enganosamente simples, mas possui o poder de transformar a saúde física e mental de dentro para fora. A respiração profunda e intencional. Vamos esclarecer. Não se trata de posturas complexas de yoga ou meditações de 1 hora. Refere-se a um ritual diário de respiração profunda. Apenas 5-10 minutos por dia de respirações conscientes e lentas podem reduzir a pressão arterial, melhorar a memória, apoiar a função imunológica e até diminuir o risco de AVC. Parece incrível. A ciência confirma isso. É por isso que funciona. Quando uma pessoa faz respirações diafragmáticas profundas, ou seja, respira profundamente com a barriga, e não superficialmente com o peito, isso sinaliza ao corpo para entrar no que é chamado de estado parasimpático. Este é o modo de descanso e recuperação. O oposto do estado de luta ou fuga, no qual muitos idosos vivem inconscientemente devido ao estresse crônico, solidão ou preocupação. Com o tempo, a respiração superficial crônica mantém o corpo em um estado de estresse de baixo nível. O cortisol permanece alto, a inflamação se infiltra e o sistema nervoso fica desequilibrado. Mas com alguns minutos de respiração profunda por dia, é possível mudar essa chave. A pessoa reduz os níveis de hormônios do estresse, oxigena o sangue, melhora a circulação e permite que seus órgãos, incluindo o cérebro, funcionem melhor. Permita-me dar um exemplo. George, de 81 anos, estava com problemas de memória de curto prazo e sono. Ele tomava suplementos, evitava cafeína e tentava resolver quebra-cabeças, mas nada ajudava. Então, sua filha o apresentou a uma técnica diária de respiração de 5 minutos 4-7-8. Ele inspirava por 4 contagens, prendia a respiração por 7 e expirava lentamente por 8. No início, ele achou bobo, mas depois de 1 semana, notou que adormecia mais rápido. Em 1 mês, ele estava lembrando números de telefone sem anotá-los. Em 3 meses, seu médico disse que sua pressão arterial havia melhorado notavelmente sem alteração nos medicamentos. Existem também pesquisas convincentes que ligam a respiração profunda à melhoria da plasticidade cerebral. Isso significa que ela ajuda o cérebro a permanecer flexível, adaptável e jovem. Para idosos preocupados com perda de memória, demência ou concentração, esta é uma descoberta importante. Simplificando, quando uma pessoa respira melhor, seu cérebro funciona melhor. A respiração profunda também massageia os órgãos internos. Cada vez que uma pessoa respira com o diafragma, seus pulmões se expandem para baixo, estimulando suavemente o fígado, os rins e o intestino. Isso ajuda na digestão, na eliminação de toxinas e na absorção de nutrientes, processos que frequentemente desaceleram com a idade. E aqui está o que é especialmente importante. A respiração profunda ajuda os idosos a reconectar-se com seu corpo. Muitas pessoas com mais de 70 anos relatam uma sensação de desconexão, como se seu corpo tivesse se tornado estranho ou algo em que não confiam mais.
Mas dedicar alguns minutos todos os dias à respiração intencional, sentir o ar entrar e sair, é uma forma de autorrespeito. É uma maneira de dizer: ainda estou aqui. Este corpo ainda importa. Não é necessário equipamento sofisticado ou aulas. Pode se sentar em sua poltrona favorita, fechar os olhos e começar com apenas 5 respirações lentas e profundas. Tente fazer com que a expiração seja mais longa que a inspiração. Este é o segredo. Uma expiração longa comunica ao sistema nervoso que a pessoa está segura. Agora ela pode se curar. Com o tempo, este pequeno hábito diário pode ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade, artrite, problemas digestivos, fadiga e até apoiar a saúde do coração. Esta fonte de juventude, em essência, esconde-se à vista, sendo parte da vida cotidiana de uma pessoa, mas talvez nunca tenha sido totalmente compreendida ou explorada. Se alguém já sentiu que sua saúde estava fugindo do controle, deve começar exatamente pela respiração. Esta ação não exige custos financeiros, ocupa um tempo mínimo e possui um potencial colossal para transformar como a pessoa se sente, pensa e interage com o mundo em qualquer idade. Hábito número 6. Regime constante de sono e vigília. Muitos idosos tendem a acreditar que a má qualidade do sono é uma parte inerente do processo de envelhecimento, um fenômeno inevitável com o qual é preciso se conformar. No entanto, e se fosse dito que ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias pode ser uma das ferramentas mais poderosas para prevenir várias doenças e até para prolongar uma vida ativa? Este último hábito, talvez, pareça completamente comum, mas nele reside uma força extraordinária, a manutenção de um regime estável de sono e vigília. É por isso que isso tem uma importância tão fundamental. O corpo humano funciona de acordo com um cronômetro interno de 24 horas, conhecido como ritmo circadiano. Este ritmo regula os momentos em que a pessoa se sente revigorada, quando seus órgãos internos demonstram máxima eficiência, quando o cérebro está em seu estado mais aguçado e até quando o sistema imunológico mostra maior atividade. No entanto, com o passar dos anos, este relógio biológico vital pode falhar, especialmente se a pessoa fica acordada até tarde assistindo televisão, cochila irregularmente durante o dia ou acorda em horários diferentes todas as manhãs. E quando este ritmo vital é perturbado, isso afeta negativamente todos os aspectos da saúde, desde flutuações nos níveis de açúcar no sangue até a deterioração da memória. Ir para a cama e acordar no mesmo horário diariamente, mesmo nos fins de semana, contribui para a restauração e proteção confiável deste ritmo. Quando o corpo humano está ciente do regime que se aproxima, ele é capaz de se preparar adequadamente, liberando os hormônios necessários no momento ideal, restaurando os tecidos de forma mais eficaz durante o descanso noturno e controlando os processos inflamatórios. Cientistas modernos estão ativamente descobrindo que regimes de sono irregulares correlacionam-se com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, declínio cognitivo e até enfraquecimento das funções protetoras do sistema imunológico. No entanto, a boa notícia é que a implementação deste hábito pode começar já esta noite. Permita-me apresentar o exemplo de Frances, uma mulher de 78 anos. Por muitos anos, ela enfrentou o problema de sono noturno agitado e a sensação de nevoeiro na cabeça pela manhã. Ela experimentou vários remédios, medicamentos, infusões de ervas, banhos quentes, mas nada trazia o alívio desejado. Então, seu neto, que estudava ciências da saúde, propôs-lhe uma abordagem completamente diferente: ir para a cama no mesmo horário todas as noites, acordar no mesmo horário todas as manhãs e seguir rigorosamente este cronograma, independentemente das circunstâncias, mesmo que a noite tivesse sido agitada. Inicialmente, ela encarou a proposta com ceticismo, mas em apenas 3 semanas começou a acordar sem usar o despertador. A energia perdida retornou. Ela até notou que as crises de artrite se manifestavam com menor intensidade. Como se sabe, quando o sono adquire um caráter regular, o sistema linfático do cérebro, que atua como seu limpador integrado, começa a funcionar de forma significativamente mais eficaz. Este sistema remove ativamente proteínas residuais que, sem o devido controle, estão associadas a condições graves como a doença de Alzheimer. Além disso, esta limpeza vital ocorre exclusivamente durante a fase de sono profundo. Um horário de sono consistente facilita significativamente que o corpo atinja esta fase profunda e verdadeiramente restauradora do descanso noturno. E estes não são todos os benefícios. Hormônios como melatonina e cortisol começam a ser regulados de forma mais eficaz. A melatonina promove o adormecimento natural, enquanto o cortisol mantém o estado de vigília e o equilíbrio imunológico. Quando sua sincronização é interrompida, a pessoa pode sentir fadiga durante o dia, mas permanecer acordada à noite, um cenário comum e bastante frustrante,
bem conhecido por muitos idosos. Ao aderir a uma rotina estabelecida, a pessoa também envia um sinal de segurança ao seu corpo. O organismo não precisa mais adivinhar o que acontecerá a seguir. Essa sensação de previsibilidade pode reduzir o nível geral de estresse, o que, sem dúvida, é uma notícia positiva para o coração, os vasos sanguíneos e o sistema digestivo. De fato, algumas pesquisas científicas demonstram que a irregularidade do sono pode ser tão prejudicial quanto a ausência total de sono suficiente. Então, como se pode começar a implementar este hábito? Deve-se escolher um horário para dormir que garanta 7 a 8 horas de descanso completo e que corresponda às necessidades naturais do corpo. É necessário estabelecer um horário fixo para acordar e segui-lo rigorosamente, mesmo que a noite anterior tenha sido agitada. Recomenda-se evitar refeições pesadas e o uso de telas eletrônicas pelo menos 1 hora antes de dormir. Também vale a pena considerar a criação de um ritual especial antes de dormir, talvez ouvir música tranquila, fazer alongamentos leves ou ler um livro relaxante. Com o tempo, o corpo começará a associar esses sinais à preparação para o sono, e o processo de adormecer se tornará significativamente mais fácil. Este hábito, talvez, não pareça espetacular, mas é fundamental, pois com sono estável, o cérebro funciona de forma mais eficaz, o coração trabalha com mais força, o humor melhora e o corpo tem a oportunidade completa de se curar. É como um reinício diário de todo o organismo. E não são necessários medicamentos. Em conclusão, se o leitor chegou até este ponto, ele, sem dúvida, pertence a uma categoria rara de pessoas. Aqueles que não apenas demonstram interesse superficial pela saúde, mas estão profundamente interessados em viver cada dia de forma plena e com qualidade. Foram examinados 6 hábitos-chave. E embora cada um deles possa parecer elementar por si só, em conjunto, eles formam um poderoso alicerce capaz de transformar o resto da vida de uma pessoa. Estas não são tendências passageiras ou regimes complexos e exaustivos. São hábitos sustentáveis, práticos e facilmente aplicáveis, apoiados tanto por dados científicos quanto pela sabedoria de vida comprovada. E aqui está a ideia principal. Quanto mais velha a pessoa se torna, mais oportunidades ela tem de escolher como exatamente viver. Com muita frequência, a narrativa comum sobre o envelhecimento é repleta de limitações, o que a pessoa já não é capaz de fazer, o que ela perdeu e que já é tarde demais para qualquer coisa. No entanto, isso é apenas parte do quadro geral. Na verdade, muitos dos idosos mais enérgicos e saudáveis são aqueles que conscientemente escolheram o caminho de dar pequenos passos diários em uma direção completamente diferente. Eles não fizeram isso para perseguir a juventude perdida. Eles fizeram isso para honrar a vida que lhes foi dada. É nisso que reside o verdadeiro significado desses hábitos: recuperar diariamente a energia, a clareza de pensamento e o senso de dignidade. Talvez alguém se pergunte: eu sou realmente capaz disso? E a resposta para essa pergunta é: com certeza. Deve-se começar com a implementação de um hábito. Talvez hoje a pessoa decida fazer uma curta caminhada matinal, ou beber um copo de água logo após acordar, ou ir para a cama no mesmo horário esta noite. Essas pequenas mudanças criam um poderoso impulso. E a cada escolha certa, o corpo responde. A mente se torna mais aguçada. A confiança retorna. A pessoa começa a se sentir novamente como ela mesma. Não a versão que foi moldada pela idade ou pelas doenças, mas aquela que está enraizada na intencionalidade e na plenitude da presença. Transformações semelhantes foram observadas inúmeras vezes. Por exemplo, um homem com pouco mais de 80 anos que começou a consumir alimentos fermentados e notou uma melhora significativa na digestão e no humor. Ou uma mulher que começou a fazer alongamentos diários, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu suas articulações muito mais móveis. Pessoas que estavam convencidas de que eram muito velhas para mudar, no entanto, mudaram e descobriram que a vida se abriu para elas de uma forma completamente inesperada. E se alguém alguma vez duvidou de sua capacidade de recuperação, deve se lembrar: o corpo humano foi feito para curar. A mente é capaz de se reestruturar. E o espírito humano ainda é forte, apesar de todas as provações pelas quais passou. A verdadeira questão não é se a mudança é possível, mas se a pessoa se dará permissão para tentar. Não é preciso ser perfeito. É preciso apenas estar pronto. Pronto para ouvir seu corpo. Pronto para ser gentil consigo mesmo. É a partir deste momento que a verdadeira transformação começa. Então, daqui para frente, espera-se que o leitor leve isso em consideração. A pessoa tem mais controle sobre sua saúde do que imagina. E cada vez que a pessoa escolhe um desses hábitos, ela está, de fato, votando no futuro que deseja para si. Um futuro cheio de menos dor,
maior clareza de pensamento e profunda alegria.